As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle. Eu estava cansado da nossa sala acanhada da Baker Street e concordei com prazer com Holmes em darmos um passeio. Durante 3 horas passeamos juntos, observando o eterno calendoscópio da vida que fluía e refluía em Fleet Street e no Strand. A conversa característica de Holmes, com sua atenta observação de detalhes e sutil capacidade de dedução, me divertiu e me fascinou. Eram 22 horas quando voltamos a Baker Street. Uma carruagem esperava à nossa porta. Carruagem de médico. Clínico geral, pelo que vejo, observou Holmes. Não clinica há muito tempo, mas tem tido muito trabalho. Veio consultar-nos, eu imagino. Ainda bem que estamos de volta, Watson. Eu tinha bastante conhecimento dos métodos de Holmes para acompanhar seu raciocínio e verificar que a natureza e o estado dos vários instrumentos médicos na cesta de vime que pendia da lanterna no interior do veículo haviam fornecido os detalhes para a rápida dedução do meu amigo. A luz na nossa janela indicava que o visitante tardio era de fato para nós. Curioso para saber o que teria levado um colega de profissão à nossa casa a essa hora, acompanhei Holmes até a sala. Um homem pálido, de rosto comprido e suíças louras, levantou-se da poltrona junto à lareira quando entramos. Não devia ter mais de 33 ou 34 anos, mas a expressão abatida e a cor doentia da pele revelavam uma vida que havia solapado suas forças, roubando-lhe a juventude. Tinha um jeito nervoso e tímido, como o de uma pessoa sensível. A mão branca e magra que apoiou na lareira ao levantar-se era mais de um artista que de um cirurgião. Vestia-se com descrição, em tons escuros, casaca preta, calça cinzenta, com um toque de cor na gravata. Boa noite, doutor, disse Holmes amavelmente. Ainda bem que está esperando há poucos minutos apenas. Então falou com o cocheiro? Não. A vela da mesinha me mostrou. Sente-se, por favor, e diga em que posso servi-lo. Meu nome é Dr. Percy Trevelyan, e moro em Brook Street, 403. Não é o autor de uma monografia sobre lesões nervosas obscuras? Eu perguntei-lhe. Seu rosto pálido corou de prazer ao verificar que eu conhecia seu trabalho. É tão raro ouvir falar neste trabalho que achei que ele estava completamente esquecido. Os editores me deram informações desanimadoras sobre as vendas. Suponho que seja médico. Cirurgião aposentado do exército, eu lhe disse. Meu hobby sempre foram as doenças nervosas. Gostaria de transformá-lo numa especialidade exclusiva, mas é claro que, de início, é preciso aceitar o que aparece. Mas isso não vem ao caso, Sr. Sherlock Holmes. Sei que seu tempo é precioso. O fato é que uma sequência de acontecimentos muito estranhos vem ocorrendo ultimamente na minha casa, em Brook Street. E esta noite eles chegaram ao ápice a tal ponto que achei impossível esperar mais tempo para pedir seu conselho e sua ajuda. Sherlock Holmes sentou-se e ficou a olhar o homem. Pode dispor de ambos, meu conselho e minha ajuda. Faça um relato detalhado dos fatos que o perturbaram, por favor, senhor. 1 ou 2 dias atrás, me aconteceram 2 casos que me envergonham de mencioná-los, Sr. Holmes, de tão banais que são. Mas o caso é tão inexplicável e o aspecto que assumiu recentemente é tão complicado que contarei tudo e então avaliará o que é essencial e o que não é. Sou obrigado a começar a falar um pouco a respeito de meus estudos universitários. Estudei na Universidade de Londres e espero não pense que estou me gabando indevidamente se disser que minha carreira de estudante foi considerada pelos professores bastante promissora. Depois de me formar, continuei a dedicar-me à pesquisa, ocupando uma função secundária no King's College Hospital.
Tive a sorte de atrair bastante interesse com minha pesquisa sobre a patologia da catalepsia e, finalmente, conquistando o prêmio Bruce Pinkerton e uma medalha pela monografia sobre lesões nervosas, a qual o seu amigo acaba de aludir. Não estarei exagerando se disser que, na época, era opinião geral que eu faria uma bela carreira, Sr. Holmes. Mas o grande obstáculo era a falta de capital. Compreenderão logo que um especialista de objetivos elevados é obrigado a começar numa das ruas de Cavendish Square, pagando aluguéis caros e despesas de instalação. Além dessa despesa preliminar, precisará manter-se durante alguns anos e alugar carruagem e cavalo apresentáveis. Tudo isso estava além das minhas possibilidades. Limitava-me a esperar que, fazendo economia em 10 anos, eu teria o suficiente para montar a clínica desejada. Mas, de repente, um incidente inesperado abriu-me novas perspectivas. Trata-se da visita de um cavalheiro chamado Blessington, que era completamente desconhecido. Entrou na minha sala certa manhã e foi direto ao assunto. É Percy Trevelyan, que fez uma carreira tão destacada e ganhou um prêmio recentemente? Sim, sou eu, respondi. Responda com franqueza, senhor, ele continuou, pois descobrirá que é do seu interesse. Tem inteligência para fazer sucesso, mas tem tanto também. Não pude deixar de sorrir diante daquela pergunta inesperada. Espero ter o suficiente. Como assim? Maus hábitos, inclinação para a bebida? Ora, meu senhor, exclamei. Tem razão, não se preocupe, mas eu precisava perguntar isso. Com todas essas qualidades, por que não está clinicando? Dei de ombros. Vamos, fale, disse com sua maneira expansiva. É a velha história, muita inteligência e pouco dinheiro, não é? O que diria se eu fizesse começar em Brook Street? Olhei para ele espantado. É em meu benefício, não no seu, exclamei. Falarei com toda franqueza e, se lhe convier, para mim será ótimo. Tenho alguns milhares para investir e decidi fazê-lo na sua pessoa. Em mim? Mas por quê? Lhe perguntei. É como qualquer outra especulação e mais segura que a maioria. O que é que eu devo fazer neste caso, senhor? Lhe perguntei. Digo já. Eu alugo a casa, providencio as instalações, pago os criados e admito tudo. De sua parte, basta ocupar a cadeira do consultório. Eu lhe darei dinheiro para as despesas e tudo mais. Depois me dará 3/4 do que ganhar e ficará com 1/4 para si mesmo. Foi esta a estranha proposta que me apresentou o homem chamado Blessington, Sr. Holmes. Não pretendo cansá-lo com o relato da negociação. A história terminou com a minha mudança para a casa no Land Day e ali comecei a clinicar nas condições que ele havia sugerido. Ele veio morar comigo na condição de paciente interno. Tinha o coração fraco e precisava de acompanhamento médico constante. Transformou as 2 melhores peças do primeiro andar em sala e quarto para ele. Era um homem de hábitos singulares, não gostava de visitas e raramente saía. Apesar da vida irregular, em certo sentido, era a própria regularidade. Todas as noites, à mesma hora, entrava no consultório, examinava os livros, separava 5 shillings e 3 pence de cada libra que eu ganhava e levava o restante para o cofre que havia no seu quarto. Posso afirmar que ele nunca teve motivo para lamentar a especulação. Desde o início, foi um sucesso. Alguns casos bons e a reputação que eu havia adquirido no hospital produziram êxito imediato. E nos últimos 2 anos eu o tornei um homem rico. Narrei minha história e minhas relações com o Sr. Blessington. Só falta contar o que aconteceu para me trazer aqui esta noite, Sr. Holmes.
Algumas semanas atrás, o Sr. Blessington veio me procurar, aparentemente muito agitado. Falou de um roubo que teria ocorrido no West End e, lembro-me bem, estava desnecessariamente agitado, afirmando que naquele dia mesmo mandaria colocar fechaduras mais resistentes nas portas e janelas. Passou uma semana nesse estranho estado de agitação, olhando constantemente pelas janelas e deixando de fazer o curto passeio que, em geral, precedia o seu jantar. Tive a impressão de que estava mortalmente apavorado com alguém ou com alguma coisa, mas quando o interroguei a respeito, mostrou-se tão grosseiro que fui obrigado a mudar de assunto. Com o passar dos dias, o temor começou a diminuir e ele já voltara aos antigos hábitos, quando um novo acontecimento deixou-o no estado de prostração em que está agora, Sr. Holmes. Aconteceu o seguinte: há 2 dias recebi a carta que vou ler agora. Não trazia data nem endereço. A carta diz o seguinte: um nobre russo, atualmente residindo na Inglaterra, gostaria de solicitar a atenção profissional do Dr. Percy Trevelyan. Há anos é vítima de ataques de catalepsia, mal em que o Dr. Trevelyan é uma autoridade reconhecida. Ele pretende visitá-lo amanhã, às 18h15, caso o Dr. Trevelyan julgue de sua conveniência. A carta interessou-me profundamente, Sr. Holmes, porque a principal dificuldade no estudo da catalepsia é a raridade da doença. Podem compreender porque eu estava no consultório na hora marcada quando o assistente mandou o paciente entrar. Era um homem idoso, magro, quieto e vulgar. Não correspondia de maneira alguma à ideia que geralmente se faz de um nobre russo. Fiquei ainda mais impressionado com a aparência de seu companheiro. Era um rapaz alto e de bela figura, fisionomia agressiva e fechada, torso e membros de um Hércules. Segurava o braço do outro quando entraram e ajudou a sentar-se numa cadeira com cuidados que não eram de se esperar em alguém com aquela aparência. Perdoe minha presença, doutor, disse com ligeiro sotaque. Este é meu pai e sua saúde é motivo de grande preocupação para mim. Fiquei comovido com aquela ansiedade filial. Gostaria de assistir à consulta? Perguntei. De modo algum, exclamou, com um gesto de horror. É muito penoso para mim. Se assistisse a mais um ataque de meu pai, tenho certeza de que eu não sobreviveria a ele. Meu sistema nervoso é excepcionalmente sensível. Com sua permissão, ficarei na sala de espera enquanto o examina. Concordou e, naturalmente, o rapaz se retirou. O paciente e eu mergulhamos no debate do seu caso, enquanto eu fazia anotações minuciosas. Ele não brilhava pela inteligência e suas respostas eram às vezes obscuras, o que atribui ao limitado conhecimento do nosso idioma. De repente, enquanto eu escrevia, ele deixou de responder às minhas perguntas e, ao erguer a cabeça, tive um choque ao vê-lo sentado muito teso na cadeira, com expressão totalmente vazia e feições rígidas. Estava sofrendo um ataque da sua misteriosa doença. Meu primeiro impulso, como acabo de dizer, foi de compaixão e horror. O segundo, lamento dizer, foi de satisfação profissional. Verifiquei a pulsação e a temperatura do paciente, testei a rigidez muscular e os reflexos. Nada havia de pronunciadamente excepcional em qualquer desses aspectos, o que estava de acordo com minha experiência prévia. Eu havia obtido bons resultados em casos assim com a inalação de nitrato de amido, e aquela oportunidade parecia excelente para testar as suas virtudes. O vidro estava no laboratório, de modo que deixei o paciente sentado na cadeira e corri para buscá-lo. Levei algum tempo para encontrá-lo, talvez uns 5 minutos,
e então voltei ao consultório. Imagine o meu espanto ao encontrar a sala vazia. O paciente havia desaparecido. Claro que meu primeiro impulso foi correr à sala de espera. O filho também havia desaparecido. A porta que dava para o vestíbulo estava fechada, mas não trancada. Meu ajudante é um rapazinho novo e nem um pouco brilhante. Espera embaixo, sobe correndo a escada para levar os clientes até a porta quando toco a campainha do consultório. Ele não tinha ouvido nada e o caso virou um verdadeiro mistério, Sr. Holmes. O Sr. Blaisington voltou do passeio pouco depois, mas não contei a ele o que havia acontecido. Para falar a verdade, habituei-me ultimamente a me comunicar o menos possível com ele. Bem, pensei que não tornaria a ver o russo e o filho. Imagine, portanto, a minha surpresa quando na tarde de hoje, à mesma hora, os dois entraram no meu consultório, exatamente como havia feito da véspera. Devo-lhe mil desculpas pelo desaparecimento repentino de ontem, doutor, disse o paciente. Confesso que fiquei bastante intrigado, surpreso, repliquei. O fato é que quando me recupero desses ataques, nunca me lembro do que aconteceu antes, doutor. Quando voltei a mim, achei que estava numa sala estranha e saí para a rua meio tonto na hora em que o senhor estava ausente. E eu, vendo meu pai sair do consultório, pensei que a consulta tinha terminado, doutor. Só quando chegamos em casa percebi o que havia acontecido. Não houve problema, exceto o fato de terem deixado bastante intrigado. Eu disse rindo. Se quiser ter a bondade de se retirar para a sala de espera, continuarei a nossa consulta, que foi interrompida de modo tão brusco. Durante cerca de meia hora, discuti os sintomas com o paciente e, depois de prescrever um remédio, eu o vi sair apoiado no braço do filho. Já contei que o Sr. Blansington costuma fazer um passeio a essa hora. Ele chegou pouco depois e subiu. Logo em seguida desceu correndo e entrou no consultório como um louco. Quem esteve no meu quarto? Gritou ele. Ninguém, ora, eu respondi. Mentira! Suba e veja, alguém entrou no meu quarto. Ignorei a grosseria das suas palavras porque ele parecia estar transtornado de medo ou algo assim. Quando subimos, ele apontou várias pegadas no tapete claro. Pretende dizer que essas pegadas são minhas? Ele gritou nervoso. Eram bem maiores que as dele, Sr. Holmes, e bastante recentes. Choveu forte à tarde, como sabem, e os dois pacientes eram as únicas pessoas que haviam entrado na casa. Era possível que o homem que ficara na sala de espera por algum motivo, enquanto eu estava ocupado com o pai, tivesse subido ao quarto do meu paciente interno. Nada fora tocado ou roubado, mas as pegadas provavam que a intromissão era um fato inegável. O Sr. Blaisington está mais abalado com o caso do que me parece razoável, embora o assunto seja suficientemente desagradável para abalar a tranquilidade de qualquer um. Sentou-se chorando numa poltrona e mal consegui que falasse alguma coisa coerente. Não entendi muito bem o porquê daquele desespero, apenas porque alguém, um homem ou mesmo o filho do meu paciente tivesse entrado em seu quarto. Não entendi bem a sua reação estranha, de desespero. Por sugestão dele, recorri ao senhor e percebi logo a conveniência disso, porque o incidente era muito estranho, embora ele pareça estar exagerando a sua importância. Se quiserem ir à minha carruagem, poderão ao menos tranquilizá-lo, ainda que dificilmente se possa esperar que expliquem esse fato extraordinário. Sherlock Holmes escutou a longa narrativa do homem com uma atenção que mostrava estar profundamente interessado. Sua expressão continuava imperturbável, como sempre, mas as pálpebras caíam mais pesadas sobre os olhos. Quando o nosso visitante terminou a longa história, Holmes levantou-se sem uma palavra, entregou-me o meu chapéu, apanhou dele, que estava sobre a mesa, e saímos juntos com o Dr. Trevelyan,
15 minutos depois, saltávamos diante da residência do médico, em Brook Street, uma daquelas construções sombrias de fachada lisa que costumamos associar a uma clínica do West End. Um rapazinho abriu a porta para nós e subimos a escada ampla e bem atapetada. Mas uma interrupção estranha nos deixou imóveis. A luz do alto da escada apagou-se de repente e na escuridão ouvimos uma voz trêmula gritar: "Estou com uma pistola e juro que vou disparar se insistirem em subir." "Isto é um absurdo, Sr. Blessington," gritou o Dr. Trevelyan. "Ah, é o senhor, doutor," disse a voz, num arquejo de alívio. "Mas os outros senhores são de fato quem dizem ser?" Percebemos que, do escuro, ele nos observava atentamente. "Sim, sim, está bem," disse a voz finalmente. "Podem subir e perdoem-me as minhas precauções." Ele tornou a acender a lâmpada a gás que iluminava a escada e nós nos vimos diante de um homem estranho, cuja aparência e voz revelavam extremo abalo nervoso. Era muito gordo, mas aparentemente já fora mais, porque a pele pendia do rosto em bolsas flácidas, lembrando o focinho de um mastim. Sua pele tinha uma cor doentia e o cabelo louro e ralo parecia estar em pé devido à intensidade da emoção. Empunhava uma pistola que guardou no bolso quando nos aproximamos. "Boa noite, Sr. Holmes," cumprimentou. "Sou muito grato por ter vindo. Ninguém precisa mais dos seus conselhos do que eu. Suponho que o Dr. Trevelyan tenha contado a inexplicável invasão do meu quarto." "Exatamente," disse Holmes. "Quem são esses dois homens, Sr. Blackstone? E por que querem prejudicá-lo?" Nervoso, o paciente interno respondeu: "Ora, é difícil saber. Como espera que eu responda a uma pergunta dessa, Sr. Holmes? Então não sabe? Entrem, por favor. Tenham a bondade de entrar." E conduziu-nos ao seu quarto, que era amplo e confortável, mobiliado. "Estão vendo aquilo?" disse apontando para uma grande caixa preta aos pés da cama. "Nunca fui muito rico, Sr. Holmes. Só fiz um investimento na vida, como o Dr. Trevelyan deve ter lhe contado. Não acredito em banqueiros, jamais confiaria num banqueiro, Sr. Holmes. Aqui entre nós, o pouco que tenho está naquela caixa, de modo que podem imaginar o que significa para mim que pessoas desconhecidas invadiram meu quarto." Holmes olhou para Blessington com seu jeito interrogativo e meneou a cabeça. "Não posso dar-lhe nenhum conselho quando tenta me enganar." "Mas já contei tudo," disse o homem, virando-lhe as costas com um gesto de aborrecimento. Holmes disse: "Boa noite, Dr. Trevelyan." "E não vai me dar nenhum conselho?" exclamou Blessington com a voz trêmula. "Meu conselho é que diga a verdade, senhor. Já disse." Um minuto depois, estávamos na rua, voltando a pé para casa. Tínhamos atravessado Oxford Street e estávamos no meio da Harley Street, quando consegui extrair uma palavra de Holmes. "Watson, lamento tê-lo arrastado para esta missão idiota," disse finalmente Holmes. "No fundo, é um caso interessante." "Não entendi quase nada," confessei. "É evidente que há dois homens, talvez mais, porém dois pelo menos decididos por algum motivo a prejudicar esse Blessington. Não tenho a menor dúvida de que tanto na primeira como na segunda ocasião o rapaz entrou no quarto de Blessington, enquanto seu cúmplice, graças a um artifício engenhoso, impedia o médico de interferir. E a catalepsia? Imitação fraudulenta, Watson. Embora eu não ouse sugeri-lo ao nosso especialista, é muito fácil imitar um ataque de catalepsia. Eu mesmo já o fiz. E depois? Por mero acaso, Blessington havia saído nas duas ocasiões. O motivo da escolha de uma hora tão insólita para a consulta era evidentemente garantir que não houvesse outros pacientes na sala de espera.
Acontece que o momento coincidiu com a hora do passeio de Blessington, o que demonstra que não estavam a par de sua rotina diária. É claro que, se quisessem apenas roubar, teriam feito ao menos uma tentativa. Além do mais, sei ler nos olhos de um homem quando é pela própria vida que ele teme. É inconcebível que o sujeito tenha feito, sem o saber, dois inimigos tão vingativos. É certo, portanto, que ele sabe quem são esses homens, mas se cala por motivos pessoais. É possível que amanhã nós o encontremos com uma disposição mais comunicativa para falar. Não haverá outra alternativa concebível, por mais grotesca e improvável que seja, sugeri. A história do russo que sofre de catalepsia e apareceu acompanhado do filho não seria uma invenção do Sr. Trevelyan, que por motivos pessoais entrou no quarto de Blessington, Holmes. Vi a luz de um lampião que Holmes sorria, divertido com a minha brilhante sugestão. Meu caro amigo, foi uma das primeiras soluções que me ocorreram, mas pude comprovar logo a veracidade da história do médico. O rapaz deixou pegadas no tapete da escada, o que me dispensou de pedir para ver as que havia deixado no quarto. Quando lhe disser que os sapatos eram de biqueira quadrada, e não pontuda como os de Blessington, e uns 2,5 centímetros maiores que as do médico, perceberá que não pode haver dúvidas quanto à identidade. Mas vamos dormir agora, Watson, e eu ficarei surpreso se não recebermos notícia de Brooker Street pela manhã. A profecia de Sherlock Holmes realizou-se logo e de maneira dramática. Às 7h30 da manhã do dia seguinte, quando o dia começara a clarear, dei com ele ao lado da minha cama envolto no roupão. Há uma carruagem à nossa espera, Watson, ele disse. O que aconteceu, Holmes? O caso de Brook Street. Novidades? Trágicas, mas ambíguas, respondeu Holmes, erguendo a veneziana. Veja, uma folha de bloco de anotações com um bilhete rabiscado a lápis. Pelo amor de Deus, venha imediatamente para ter nosso amigo médico estava em apuros quando escreveu: Vamos, meu caro amigo, porque o chamado é urgente. 15 minutos depois estávamos novamente na casa do médico. Ele veio correndo ao nosso encontro com uma expressão de horror estampada no rosto. Que coisa horrível! Exclamou, levando as mãos às têmporas. O que aconteceu? Blessington está morto, Holmes. Holmes assobiou, de susto. Seguimos o médico e entramos no que evidentemente era sua sala de espera. Nem sei o que faço, Sr. Holmes, nem sei o que digo, disse Trevelyan. A polícia está lá em cima. Estou profundamente chocado. Quando o encontrou morto, senhor? Foi a empregada, Sr. Holmes, quando levou o seu chá. Ela gritou tanto que quase fiquei surdo e quase morri de susto. Holmes ficou imóvel por algum tempo em profunda meditação. Com sua permissão, disse finalmente, gostaria de subir e examinar o local. Subimos, os dois, acompanhados pelo médico. Ao lado do corpo, um inspetor de polícia, com expressão atenta, tomava notas num caderninho. Ah, Sr. Holmes, ele saudou quando entramos. Encantado em vê-lo. Bom dia, Lanier. Estou certo de que não vai me considerar um intruso. Soube dos fatos que resultaram neste caso? Lhe perguntou Holmes. Sim, ouvi alguma coisa. Já tem alguma opinião? Eu diria que está morto há umas 3 horas, ao julgar pela rigidez dos músculos, observei.
É um assassinato a sangue frio, muito bem planejado, disse Holmes. É o que precisamos descobrir, Sr. Holmes, disse o policial. Como conseguiram entrar? Pela porta da frente. Estava fechada hoje de manhã, então foi fechada depois que eles saíram. Como sabe? Vi as pegadas deles, com licença. Daqui a alguns instantes darei novas informações a respeito. Aproximando-se da porta, Holmes examinou a fechadura com seu jeito metódico. Em seguida, tirou a chave, que estava do lado de dentro, e examinou-a também. A cama, o tapete, as cadeiras, a lareira, o corpo. Verificou tudo e o bastão deu mais uma olhada também. Holmes finalmente deu-se por satisfeito e, com a minha ajuda e a do inspetor, colocamos o corpo do assassinado na cama. Bem, disse Holmes, os fatos são bem simples e ficarei surpreso se à tarde não conseguir apresentar-lhes também as razões deste assassinato. Vou levar a fotografia de Blessington, que está sobre a lareira. Ela pode me ajudar na investigação. Mas não nos disse nada, exclamou o médico. Não pode haver dúvidas quanto à sequência dos acontecimentos, falou Holmes. Eram 3 homens, o rapaz, o velho e um terceiro, sobre cuja identidade ainda não tenho pistas. Os 2 primeiros não preciso dizer que são os que se fizeram passar pelo conde Russell e seu filho, de modo que podemos fazer dos 2 uma descrição completa. Foram introduzidos pelo cúmplice que estava na sala. Permita que lhe dê um conselho, inspetor. Prenda o auxiliar que, pelo que soube, está no emprego há pouco tempo. Não é, doutor? Ninguém sabe onde ele está, disse Trevelyan. A criada e a cozinheira já estiveram à procura dele, Sr. Holmes. Holmes deu de ombros. Ele desempenhou um papel sem importância neste drama. Depois que os 3 subiram a escada na ponta dos pés, o mais velho na frente, seguindo o mais moço com o desconhecido atrás. Meu caro Holmes, exclamei, não pode haver dúvidas quanto à superposição das pegadas. Tive a vantagem de poder examiná-las ontem à noite. Eles subiram até o quarto do Sr. Blessington, cuja porta encontraram aberta. Depois de entrarem no quarto, a primeira providência deve ter sido amordaçar o Sr. Blessington. Ouvimos com mais profundo interesse o relato dos acontecimentos daquela noite, que Holmes deduziu a partir de indícios tão sutis e minuciosos, que mesmo depois de apontados por ele, mal conseguimos acompanhá-lo no raciocínio. O inspetor saiu logo a fim de investigar o paradeiro do auxiliar, enquanto Holmes e eu voltávamos a Baker Street para tomar o café da manhã. Estarei de volta às 15 horas, disse quando terminamos a refeição. O inspetor e o médico me encontrarão aqui a essa hora, quando espero ter esclarecido qualquer ponto obscuro que o caso ainda apresente. Nossos visitantes chegaram na hora marcada, mas o meu amigo só apareceu quando eram 15h45. Sua expressão dizia que tudo havia corrido bem. Alguma novidade, inspetor? Pegamos o garoto, excelente, e eu peguei os homens, disse Holmes. Pegou os homens? Nós 3 exclamamos juntos. Bem, pelo menos descobri a identidade deles. O que dizia chamar Blessington? O que dizia se chamar Blessington é, como eu suspeitava já, bastante conhecido da polícia, assim como seus assassinos. Seus nomes são Bidley, Howard e Moffat. A gangue que assaltou o banco Hartington, exclamou o inspetor. Exatamente, confirmou Holmes. A gangue que assaltou o banco Hartington. E Blessington era Sutton, precisamente. Então tudo fica claro como cristal, disse o inspetor. Mas Trevelyan e eu nos entreolhamos espantados. Devem lembrar do grande roubo do banco Hartington, disse Holmes. Havia 5 homens envolvidos no caso.
Estes quatro e um quinto, chamado Carter Tobin, o vigia, foi assassinado e os ladrões fugiram com 7.000 libras do banco. Isto aconteceu em 1875. Os 5 foram presos, mas as provas contra eles não eram conclusivas. Blessington, ou seu nome verdadeiro, Sutton, o pior da quadrilha, delatou os outros companheiros. Baseado em seu depoimento, Carting foi enforcado e os outros 3 pegaram 15 anos cada um. Quando foram postos em liberdade, há poucos dias, alguns anos antes de completarem a sentença, saíram imediatamente à procura do traidor para a vingança da morte do companheiro. Por 2 vezes tentaram pegá-lo, mas não conseguiram. Na terceira tiveram sorte. Há mais alguma coisa a ser explicada, Dr. Trevelyan? Creio que deixou tudo absolutamente esclarecido, Sr. Holmes, respondeu o médico. O dia em que ele apareceu tão perturbado deve ter sido aquele em que ele leu no jornal a notícia da libertação de seus comparsas. Exatamente. A história de roubo era simples despistamento. Mas por que não contou tudo? Conhecendo a natureza vingativa de seus antigos cúmplices, tentava ocultar a sua verdadeira identidade. O segredo era vergonhoso e ele não tinha coragem de divulgá-lo. Por mais infeliz que estivesse, encontrava-se ainda sobre o escudo da lei britânica. E não tenho dúvidas, inspetor, de que o senhor zelará para que, embora o escudo tenha falhado na proteção, a espada da justiça esteja presente para vingar. Estas foram as circunstâncias singulares que envolveram o paciente interno e o médico de Brooker Street. A partir daquela noite, nada mais se soube dos 3 assassinos, e a Scotland Yard deduziu que se encontravam entre os infelizes passageiros do vapor Nora Creina, que naufragou há alguns anos com toda a tripulação nas costas de Portugal, algumas milhas ao norte de Porto. O processo contra o rapazinho, auxiliar do médico, não foi adiante por falta de provas, e o mistério de Brooker Street, como foi chamado, nunca chegou a ser inteiramente revelado ao público. O intérprete grego. Durante o longo e estreito relacionamento com Sherlock Holmes, nunca ouvi dele nenhuma referência à sua família e muito poucas à sua infância. Esta reticência de sua parte aumentou a impressão pouco humana que ele me transmitia, a ponto de me surpreender às vezes a observá-lo como um fenômeno isolado, um cérebro sem coração, tão desprovido de simpatia humana quanto fértil em inteligência. Sua aversão às mulheres e pouca inclinação a fazer novas amizades eram típicas de um temperamento seco, mas não tanto quanto sua omissão total de qualquer referência à família. Eu passara a acreditar que era órfão e sem parentes vivos, até que um dia, para minha grande surpresa, ele começou a falar sobre um irmão. Foi depois do chá, num crepúsculo de verão. A conversa que se desenrolava a esmo, de maneira espasmódica, passando de bastões de golfe às causas da mudança da obliquidade da eclíptica, enveredou finalmente pela questão do atavismo e das aptidões hereditárias. O assunto em debate era que, pondo um talento específico no indivíduo, seria devido à sua ascendência e até que ponto era consequência da dedução, da educação inicial. Diante de tudo o que me disse, no seu caso parece óbvio que sua capacidade de observação e sua facilidade peculiar para a dedução devem-se ao seu próprio treinamento sistemático. Até certo ponto, ele respondeu pensativo. Meus antepassados pertenciam à nobreza do campo e parecem ter levado a existência normal dos de sua classe. Ainda assim, minha inclinação está nas minhas veias e talvez tenha sido herdada de minha avó, que era irmã de Vernet, o artista francês.
a arte no sangue é capaz de assumir as formas mais estranhas, Watson. Mas como sabe que é hereditária? Porque meu irmão, Mycroft, a possui num grau mais acentuado. Isso foi novidade para mim. Se houvesse na Inglaterra outro homem com poderes tão especiais quanto os de Holmes, porque nem a polícia nem o público tinham ouvido falar nele. Fiz a pergunta, dando a entender que a modéstia de meu companheiro é que o levava a considerar o irmão superior a ele. Holmes riu da sugestão. Meu caro Watson, não concordo com os que incluem a modéstia entre as virtudes. Para o lógico, todas as coisas devem ser exatamente o que são, e subestimar-se é tão falso quanto exagerar o próprio talento. Portanto, quando digo que Mycroft tem maior capacidade de observação, pode estar certo de que falo a verdade, exata e literal. Ele é mais moço que você, Holmes? 7 anos mais velho, Watson. Como é possível que ele tenha permanecido então no anonimato todo esse tempo? Ele é muito conhecido em seu próprio círculo. Onde? No Clube Diógenes, por exemplo. Eu nunca tinha ouvido falar deste tal Clube Diógenes, e minha fisionomia deve ter demonstrado isso, pois Sherlock Holmes tirou o relógio do bolso. Watson, o Clube Diógenes é uma das mais estranhas sociedades de Londres. Mycroft, um dos seus membros mais estranhos, está sempre ali, desde 16h45 até 19h40. São 18 horas, e se você quiser fazer um passeio neste belo anoitecer, eu terei o maior prazer de apresentá-lo às duas curiosidades. 5 minutos depois estávamos na rua, caminhando na direção de Regent Circus. Você deve estar admirado porque Mycroft não usa os seus talentos como detetive, não é, Watson? Ele é incapaz disso. Mas você não disse... Disse que era superior em dedução e observação. Se a arte do detetive começasse e terminasse no raciocínio feito numa poltrona, meu irmão seria o maior criminalista que já existiu. Mas não é ambicioso, não tem energia, não se preocuparia em verificar suas próprias soluções e iria preferir que o considerassem equivocado a dar-se ao trabalho de provar que estava certo. Levei-lhe muitas vezes um problema e recebi uma explicação que mais tarde foi comprovada. Contudo, ele foi totalmente incapaz de lidar com as questões práticas que devem ser resolvidas antes de se levar o caso à justiça, Watson. Então, não é esta a profissão dele? De modo algum. O que para mim é um meio de vida, para ele é um simples hobby de diletante. Tem uma cabeça extraordinária para números e faz auditoria nos livros de alguns departamentos do governo. Mycroft mora em Pall Mall e todas as manhãs dobra a esquina para ir a Whitehall e volta à noite. Durante o ano inteiro não faz outro exercício e não é visto em nenhum outro lugar a não ser no Clube Diógenes, que fica em frente ao seu apartamento. Não conheço o nome, Holmes. É bem provável. Há muitos homens em Londres que, por timidez ou por misantropia, rejeitam a companhia de seus semelhantes, mas não são avessos a poltronas confortáveis e às últimas edições dos jornais. Foi para servir a essas pessoas que foi fundado o Clube Diógenes. Ele agrupa os homens menos sociáveis e agrupáveis da cidade. Nenhum membro tem permissão de dar a mínima atenção a qualquer outro, exceto na sala dos estranhos. A conversa não é permitida em nenhuma circunstância, e se 3 transgressões a essa norma forem levadas ao conhecimento do comitê, o conservador fica sujeito à expulsão. O conversador fica sujeito à expulsão. Meu irmão é um dos fundadores e eu mesmo acho muito calmante a atmosfera do clube. Tínhamos chegado a Pall Mall enquanto conversávamos e enveredamos pela rua a partir de St.
James. A certa distância do carton, Sherlock Holmes parou diante de uma porta e, fazendo sinal para que eu ficasse calado, me fez entrar no vestíbulo. Através do painel de vidro vi uma sala luxuosa, onde um número considerável de homens lia os jornais, cada qual no seu canto. Holmes conduziu-me a um pequeno recinto que dava para Pall Mall e, ausentando-se por um instante, voltou com alguém que só poderia ser seu irmão. Mycroft Holmes era mais velho e vigoroso do que Sherlock Holmes. Seu corpo era robusto, mas o rosto, embora maciço, conservava algo da vivacidade de expressão tão notável em Holmes. Os olhos, de um cinzento especialmente claro, pareciam manter aquela expressão distante, introspectiva, que eu observava nos do meu amigo quando ele estava utilizando plenamente seus talentos. É um prazer conhecê-lo, senhor, disse ele, estendendo a mão lisa como a nadadeira de uma foca. Ouço falar de Sherlock Holmes em toda parte, desde que o senhor se tornou o biógrafo dele. E por falar nisso, Sherlock, esperava que você me consultasse na semana passada a respeito do caso daquela mansão. Achei que seria difícil demais para você. Não consegui resolvê-lo, disse meu amigo sorrindo para o irmão. Foi Adams, naturalmente. Sim, foi Adams, Mycroft. Eu tinha certeza desde o início, Holmes. Os dois sentaram-se perto da janela do clube. Este é o lugar ideal para quem quiser estudar a humanidade, observou Mycroft. Veja que tipos magníficos. Repare naqueles dois homens que estão caminhando na nossa direção, por exemplo. O marcador de bilhar e o outro. Exatamente o que acha do outro? Os dois haviam parado diante da janela. Marcas de giz sobre o bolso do colete eram os únicos sinais de bilhar que notei num deles. O outro era um homem baixinho e moreno, chapéu inclinado para trás e vários pacotes debaixo do braço. Um velho soldado, parece, disse Sherlock Holmes. E recentemente reformado, observou Mycroft. Serviu na Índia, pelo que vejo, como oficial, não comissionado, disse Mycroft. Artilharia real, imagino, disse Sherlock Holmes. É viúvo, disse Mycroft. Com filhos, meu caro rapaz, com filhos. Ora, isso é demais, protestei rindo. Não é difícil dizer que um homem com aquele porte, expressão autoritária e tez curtida de sol é um soldado, mas que um soldado raso e recentemente chegado da Índia. O fato de ter deixado o exército há pouco tempo é indicado por usar ainda botas de munição, como são chamadas, observou Mycroft. Não tem o andar do cavalariano, mas usava o chapéu inclinado para o lado, como demonstrava a pele mais clara naquela parte do rosto. O peso indica que não podia ser sapador, serviu na artilharia. E o luto fechado revela que perdeu alguém muito querido. O fato de estar fazendo compras indica que foi a mulher. Esteve comprando coisas para os filhos, como vê. Há um chocalho, o que mostra que um deles é muito pequeno. É provável que a mulher tenha morrido ao dar à luz. O fato de levar debaixo do braço um livro ilustrado indica que há uma outra criança na história. Comecei a perceber o que meu amigo queria dizer ao mencionar os talentos mais perspicazes do irmão. Olhando para mim, ele sorriu. Mycroft aspirou rapé, tirando uma caixinha de tartaruga e sacudiu os grãos que caíram no casaco, agitando um grande lenço de seda vermelho. Sherlock, tenho algo bem ao seu estilo, um problema singular que me foi apresentado. Não tive disposição para acompanhá-lo, a não ser de maneira muito superficial, mas deu-me uma base para especulações muito agradáveis. Se estiver interessado nos fatos, será um prazer, meu caro Mycroft. O irmão rabiscou um bilhete numa folha e deu de seu caderninho de anotações e, tocando a campainha, entregou ao garçom.
Pedi ao Sr. Melas para vir até aqui. Ele mora um andar acima do meu. Conheço-o ligeiramente e por isso ele me procurou quando se viu em apuros. O Sr. Melas é de origem grega, segundo eu soube, e um linguista extraordinário. Ganha vida como intérprete em tribunais e também como guia de orientais abastados que se hospedam nos hotéis de Northumberland Avenue. Vou deixar que ele conte à sua maneira a experiência extraordinária que viveu. Minutos depois, apareceu um homem baixo e gordo, cuja tez morena e cabelos pretos indicavam sua origem sulina, embora seu modo de falar fosse o de um inglês culto. Ele trocou um caloroso aperto de mãos com Sherlock Holmes, e seus olhos escuros cintilaram de prazer ao perceber que o especialista estava ansioso por ouvir a sua história. Não acho que a polícia acredite em mim. Palavra, disse em tom lamentoso. Só porque nunca ouviram falar nisso, pensam que não possa existir. Mas eu não ficarei descansado enquanto não descobrir que fim levou o pobre homem com o rosto emplastrado de esparadrapo. Conte com minha total atenção, disse Holmes. Hoje é a noite de quarta-feira, disse o Sr. Melas. Então, foi na segunda à noite, há 2 dias apenas, que tudo aconteceu. Sou intérprete, como o meu vizinho talvez tenha lhe dito. Traduzo todas as línguas, ou quase todas, mas como sou grego de origem e tenho nome grego, é a este idioma em particular que me associam. Há anos sou o principal intérprete do idioma em Londres e muito conhecido nos hotéis. Sou procurado com frequência nas horas mais estranhas. São estrangeiros em dificuldades ou viajantes que chegam tarde e precisam dos meus serviços. Não me surpreendi, portanto, quando na segunda-feira, à noite, um certo senhor Latimer, rapaz muito bem vestido, procurou-me na minha casa pedindo que o acompanhasse no cabriolé que aguardava a porta. Um amigo grego fora visitá-lo a negócios, explicou, e como sabia falar sua língua, os serviços de um intérprete eram indispensáveis. Dou-me a entender que a casa ficava um tanto distante em Kensington e parecia muito apressado, fazendo-me entrar no cabriolé assim que chegamos à rua. Disse cabriolé, mas logo me perguntei se não estaria numa carruagem. O veículo era espaçoso, mais espaçoso até que a maioria dos que desgraçadamente circulam em Londres, e o estofamento, embora em mau estado, era de boa qualidade. O Sr. Latimer sentou-se à minha frente e partimos, atravessando Charing Cross e enveredando pela Stafford Avenue. Estávamos em Oxford Street quando me arrisquei fazer uma observação a respeito do caminho tortuoso que fazíamos para chegar a Kensington, mas as palavras morreram-me nos lábios diante da conduta extraordinária do meu companheiro. Começou exibindo um cajado enorme, carregado no castão com chumbo tirado do bolso, e movimentou-se de um lado para o outro diversas vezes, como se quisesse testar seu peso e na força. Em seguida, sem uma palavra, colocou-o no banco ao seu lado. Depois levantou os vidros dos 2 lados e eu descobri, espantado, que estavam recobertos de jornal para impedir que eu olhasse pelas janelas. Lamento tirar-lhe a visão, Sr. Melas. O fato é que não tenho intenção de permitir que veja o local para onde estamos indo. Seria inconveniente para mim se conseguisse encontrar novamente o caminho. Como imaginam, fiquei abismado, assustado, aturdido ao ouvir essas palavras. Meu companheiro era um homem forte, de ombros largos, e mesmo sem arma, eu não teria a menor chance se tivesse que lutar com ele. É uma conduta extraordinária, Sr. Latimer, gaguejei. Deve saber
que o que está fazendo é totalmente ilegal. É uma liberdade que tomo, sem dúvida, mas será recompensado. Mas devo preveni-lo, Sr. Melas, que se a qualquer momento desta noite tentar dar um alarme ou fizer alguma coisa contrária aos meus interesses, descobrirá que corre perigo. Peço que não esqueça que ninguém sabe onde está e que nesta carruagem ou na minha casa acha-se em meu poder. As palavras foram pronunciadas com serenidade, mas em tom áspero e bastante ameaçador, Sr. Holmes. Fiquei calado, perguntando a mim mesmo qual seria o motivo para me raptarem de modo tão extraordinário. Fosse qual fosse, ficara evidente que era inútil resistir. Restava-me esperar para ver o que aconteceria. Viajamos durante quase 2 horas sem que eu tivesse a menor pista do nosso destino. Às vezes o ruído de pedras indicava um caminho calçado, outras vezes o deslizar suave, silencioso, sugeria asfalto, mas, além dessa variação de sons, não havia nada que me ajudasse a descobrir onde estávamos. O papel que recobria os vidros não deixava passar a luz e uma cortina azul fora puxada sobre o vidro dianteiro. Eram 19h15 quando saímos de Pall Mall e meu relógio mostrava que eram 21h10, quando finalmente a carruagem parou. Meu companheiro arriou o vidro e vi de relance uma porta em arco baixa sobre a qual ardia uma lâmpada. Fui tirado às pressas do veículo enquanto a porta se abria e eu me vi no interior da casa, captando a vaga impressão de um gramado e árvores de ambos os lados da entrada. Mas eu não saberia dizer se era um jardim particular ou se estávamos no campo. Havia uma lâmpada colorida no interior com uma chama tão baixa que eu mal conseguia enxergar, a não ser que estava num vestíbulo amplo com quadros nas paredes. Nessa luz fraca percebi que a pessoa que abrira a porta era um homenzinho de meia idade, de ombros caídos e expressão zangada. Quando se virou para nós, um reflexo de luz revelou que usava óculos. "É este o Sr. Melas, Harold?" perguntou. "É. Muito bem, muito bem. Espero que não leve a mal, Sr. Melas. O caso é que não podíamos dispensá-lo. Se agir corretamente, não terá motivos para se lamentar, mas se tentar algum truque, peça a Deus que o ajude." Ele falava aos arrancos, nervoso, frases entremeadas de risadinhas, mas deu-me a impressão de estar dominado pelo medo. "O que querem de mim?" perguntei, enfim. "Apenas que faça algumas perguntas a um senhor grego que está nos visitando e transmita as respostas dele a nós, mas não diga nada do que lhe pedirem." Ou nova risadinha nervosa. "Lamentará o dia em que nasceu, Sr. Melas." Enquanto ele falava, abriu uma porta e levou-me a uma sala que parecia suntuosamente mobiliada, mas também estava iluminada por uma única lâmpada de chama bastante reduzida. A peça era ampla e o fato de meus pés afundarem nos tapetes indicava sua riqueza. Vi de relances poltronas forradas de veludo, uma lareira alta de mármore branco, junto à qual havia uma armadura que me pareceu japonesa. Sobre a lâmpada havia uma cadeira e o senhor idoso fez sinal para que eu me sentasse. O rapaz desapareceu e voltou de repente por outra porta, trazendo um homem vestido com uma espécie de roupão solto que se aproximou lentamente de nós. Quando entrou no círculo de luz que me permitia vê-lo com mais nitidez, estremeci de horror. Estava extremamente pálido e magro, e tinha os olhos saltados e brilhantes de alguém cuja energia interior ultrapassa as forças físicas. Mas o que me chocou, além dos sinais de fraqueza, foi o rosto grotescamente recoberto de esparadrapo, com uma faixa larga